Fala pessoal, professora Suene aqui. Para quem não me conhece, eu sou Suene Franciele Chaves, professora da Univertes, tenho mestrado em Ciências do Esporte e tenho compartilhado com vocês uma lista de aprendizagem motora, de aulas sobre aprendizagem motora. E se vocês tiverem interesse em acompanhar, não tiverem assistido as outras aulas anteriores, elas vão estar disponíveis no card, no finalzinho desse vídeo, para que vocês possam acompanhar esse playlist, tá? Eu espero que de alguma forma isso auxilie vocês. Gosto sempre de ressaltar que a minha aula aqui, ela não substitui a aula do seu professor e muito menos os conteúdos dispostos na literatura, mas é uma forma de auxiliar para você que, assim como eu, é audiovisual, tem essas necessidades do reforço daquela parte da disciplina num outro momento. Eu estou deixando esse material para vocês aqui. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre as contribuições sensoriais à performance habilidosa. Vou ligar aqui o mousezinho, nosso pontador a laser, e vamos dar início para essa aula. Então, na última aula, a gente viu que existem três estágios do processamento de informação, sendo eles a chegada a partir de um estímulo, né? A identificação desse estímulo, a seleção da resposta e a programação da resposta. E nós também vimos que o tempo de reação, muito relacionado à parte da identificação do estímulo, ou seja, aquele que é compreendido entre a identificação do estímulo e o início do movimento, ele pode ser afetado pelo número de alternativas, ou seja, de estímulo, de relação do estímulo e a quantidade de respostas disponíveis, pela compatibilidade dessa possibilidade entre o estímulo e a resposta, ou seja, se dá um estímulo para a parte direita do seu corpo, você tocar naquele local, por exemplo, com o membro direito é mais fácil do que trocar com o membro esquerdo, por exemplo, e quanto à previsibilidade desse ambiente também. Nós também vimos que existem alguns outros fatores que vão afetar a performance, fatores psicológicos como ativação e a ansiedade, bem como eu não citei, mas um outro fator que também pode alterar é a motivação daquele sujeito relacionado à atividade, e que existe um ponto ótimo para cada uma das atividades, e que uma das condições, um dos princípios que pode explicar isso é o invertido, onde se estiver muito abaixo daquilo que é necessário, pode ser ruim para a performance, como se estiver muito alto também, esse grau de ativação pode afetar essa performance. Então, existe um ponto ótimo para cada uma dessas respostas que nós, para emitir o sucesso dessa performance, no caso. A atenção também é um fator que pode afetar a performance e que ela é limitada e seletiva, ou seja, você consegue delimitá-la para um determinado ponto que é necessário e selecionar aquilo que você quer dedicar a sua atenção, principalmente com a prática, ou seja, para aquelas pessoas que têm um maior contingente de prática naquela determinada habilidade. Nós vimos também um pouquinho sobre período refratário psicológico, e isso aí eu vou falar para você que não assistiu a aula anterior, voltar lá, porque é um pouquinho mais complexo para eu explicar aqui só nessa parte de recapitulação. E nós vimos também que nós temos três tipos de memória. Armazenamento sensorial de curto prazo, que é muito breve, muito amplo, ou seja, ela consegue identificar diversos estímulos, mas ela é de uma forma muito breve, você tem que estar em contato com ela o tempo inteiro, seja com uma das partes eh, de feedback que a gente vai ver daqui a pouquinho, principalmente o estereoceptivo, ou seja, falando, ouvindo, vendo algo, tocando em algo para poder tentar ao máximo recordar aquilo que você quer naquele determinado momento, costuma durar aí um segundo ou pouca coisa mais. A memória de curto prazo, que ela também é breve, mas ela é um pouquinho mais extensa que essa memória sensorial esse armazenamento sensorial de curto prazo e é limitado. Você não consegue, você precisa também estar em contato com ela para que você consiga recordar. E nós temos a memória de longo prazo, que ela é ilimitada e ela é uma das principais que é utilizada quando a gente fala de guardar informações que você vai se recordar ao longo da sua vida, como, por exemplo, andar de bicicleta e os programas motores relacionados à performance, geralmente, eles são armazenados aqui na memória de longo prazo. Hoje, eu vou tentar explicar para vocês com essa aula aqui, vou passar para vocês as contribuições e as limitações de um modelo de circuito fechado de controle de movimento. Nós vamos entender as maneiras como a informação sensorial ela é utilizada para o controle do movimento, discutir os vários papéis da visão no controle do movimento
e entender como as contribuições sensoriais ao movimento são parte de um modelo conceitual de performance. Até o momento, nós falamos muito no campo cognitivo, o que acontece até o processamento de informação, ou seja, na parte executiva do movimento, mas na parte efetora, ou seja, transformar aquele movimento em ação. Como que isso acontece? Executantes habilidosos parecem ser capazes de receber e processar uma vasta quantidade de informação rápida e precisamente, bem como de realizar ajustamentos quando necessário. O sucesso na performance habilidosa frequentemente depende de quão eficazmente o participante detecta, percebe e utiliza a informação sensorial relevante. Ou seja, a gente percebe que as pessoas, quanto mais elas vão treinando, quanto mais elas vão desenvolvendo uma habilidade, mais capacidade elas têm de filtrar o que é necessário e o que não é para aquela resposta. E é como se o sistema sensorial dela tivesse aguçado para identificar os estímulos que são necessários para aquela performance. Mas quais estímulos são esses? Quais estímulos sensoriais nós precisamos para poder realizar essa programação e até a execução da performance de sucesso? Como que os atletas utilizam as informações sensoriais para planejar as ações e corrigir os erros? Nesse caso aqui, no handball, essa pivô, ela já ultrapassou parte da defesa e está indo para o ataque. Qual parte sensorial ela vai utilizar para poder finalizar essa performance? Será que é o toque da defesa a ponto da liberação desse braço, que é o braço de arremesso dela, provavelmente, para finalização? Será que é a visão, que no caso aqui, provavelmente ela vai ter a visão de que, opa, eu já consegui ultrapassar e eu só vou ter como barreira ainda a goleira que vai estar de frente para mim? Ou seja, será que é a audição, alguém falando com ela, finaliza, né, para encerrar a jogada, não sofrer a falta e tentar o sucesso da meta? Bom, é isso que a gente quer ver. Como as pessoas utilizam as informações sensoriais para planejar as ações e corrigir os erros? Nós temos uma atuação do sistema neuromuscular e ele nos traz informações sensoriais gerais. Além disso, nós também temos, né, uma participação do nosso sistema visual e existem alguns princípios do controle visual do movimento, seja de uma forma mais focada, seja de uma forma relacionada ao ambiente. Tudo isso nós vamos ver a seguir nessa aula. E os nossos componentes visuais, eles estão relacionados ao modelo conceitual de performance motora. Vocês vão ver que em parte desse modelo conceitual, os componentes visuais estão incluídos. Então, por isso, a gente já pode dizer de antemão que a principal parte do componente do feedback, vamos falar assim, dos nossos sentidos, o principal sentido que nós temos para o desenvolvimento do modelo conceitual da performance é a visão. Esse seria a principal condição que nós temos para a execução quando a gente fala de questão sensorial. É como se a visão fosse a parte primária para obter a resposta mais adequada. E, como fonte de informação sensorial, nós temos três tipos. Nós temos as fontes de informação que ela é esteroceptiva, ou seja, exegese, ela vem de fora, principalmente, ela tem relação principalmente com as fontes externas, visão, olfato, audição e tato. E como eu disse para vocês anteriormente, em ordem de importância no modelo conceitual de organização desse movimento, de controle do movimento, estão a visão e, em sequência, a audição. E a visão, vocês vão entender daqui a pouquinho por que ela tem tanta importância nesse modelo conceitual. Temos também as fontes de informações proprioceptivas, que quer dizer próprio, ou seja, vem de dentro do nosso corpo, do seu próprio corpo, principalmente nos dando informações sobre as posições dos nossos músculos e articulações. E aí nós temos alguns componentes próprios sinestésicos que a gente chama, né? Que é o órgão tendinoso de Golgi, o fuso muscular, o aparelho vestibular e os receptores cutâneos, daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. E temos as fontes interoceptivas, que são mais internas, podemos dizer, do que essas fontes aqui, que elas trazem informações sobre aquilo que acontece totalmente do nosso corpo, como sede e fome. Sendo essa fonte aqui, menos importante para a parte esportiva do que essas duas. Quer dizer que não tem relação? Não, tem relação. Mas essas duas aqui, principalmente para o momento que está acontecendo a ação, são mais importantes. Então, vamos pensar sobre a informação esteroceptiva. Imagine esse tipo de atividade. Imagina que esse atleta ele precisa encontrar as fontes do ambiente para organizar o seu movimento. O que vocês acham que seria importante para eles dentro daquelas fontes esteroceptivas que eu falei com vocês?
Qualquer coisa, para esse videozinho, pensa, tenta responder, coloca aqui nos comentários. Eu acho que seria interessante a parte do tato, para poder sentir esse agarre, ou seja, na hora dessa pegada ali do agarre, para entender como que funciona. O barulho das ondas, a visão, não só para identificar como que a vela vai estar disposta, mas também o movimento das ondas e os seus adversários, né? Então, assim, são coisas que vão fazer diferença durante a performance. Só que vejam bem, são muitos estímulos, ele vai ter que ser capaz de delinear quais são, o que que é mais importante para a performance dele. A informação proprioceptiva, a gente entende ela também como sinestésica. Sinestesia quer dizer o sentido do movimento. Então, basicamente, ela quer perceber o sentido, como eu falei com vocês anteriormente, da musculatura e das articulações, a posição em que está acontecendo. E, por exemplo, uma atleta de ginasta ou alguém que está trabalhando com argolas, por exemplo, precisa entender a posição corporal, onde que aquele corpo está, onde que aquela parte do corpo está, de que forma que o movimento é executado. Tudo isso é extremamente importante para a performance, que muitas vezes está pautada na qualidade do movimento. Existe uma ideia de que propriocepção e sinestesia são a mesma coisa, e são utilizadas atualmente que quase como sinônimos, vamos falar assim, mas é importante dizer que... Peraí, gente, rapidinho, que ela foi lá para o final. Deixa eu voltar lá. Erro, né? Como eu não vou cortar, vou deixar desse jeito mesmo. Então, voltando aqui, ambos são conjuntos de informações sensoriais internas e trazem informações. A sinestesia, na verdade, ela é essa informação sobre as posições das articulações, a tensão na musculatura, a orientação do corpo no espaço. E a gente precisa entender que esse processo de feedback proprioceptivo, ele é uma combinação complexa dos estímulos de vários receptores integrados ao sistema nervoso central. Então, realmente existe uma relação entre essas palavras, entre a sinestesia e a propriocepção, mas é como se a sinestesia fosse o princípio da propriocepção, ou seja, entender onde o nosso corpo está, onde que é a posição daquela determinada articulação, qual que é a tensão que foi imposta naquela musculatura, a orientação do nosso corpo do espaço, é o que traz o feedback proprioceptivo, é aquilo que nos demonstra a nossa organização no tempo e no espaço. Então, é como se a sinestesia fosse parte da propriocepção. E um dos primeiros aparelhos sinestésicos que eu vou apresentar para vocês é o aparelho vestibular. Esse aparelho, ele nos traz informações sobre postura e equilíbrio. Então, mais uma vez, trazendo informação sobre como o nosso corpo está disposto no espaço. E ele está localizado próximo ao nosso aparelho auricular, ou seja, próximo aos nossos ouvidos aí. Não vou entrar exatamente nessa parte, porque não é a nossa ideia esgotar isso, mas eu preciso que vocês entendam que a localização dele é extremamente específica para você conseguir orientar o seu corpo. Já o fuso muscular, ele está relacionado à velocidade de contração e mudança de direção nas articulações. E nota que, mais uma vez, a localização dele é específica, porque ele fica entre os feixes das fibras intrafusais, trazendo realmente essa ideia sobre a velocidade com que o músculo está se contraindo e o quanto que há essa mudança de articulação em função dessas contrações. Já o órgão tendinoso de Golgi, ele traz sobre o nível de tensão da musculatura. É como se fosse uma ideia de trazer um feedback sobre o quanto que aquela musculatura está se estendendo. Ela traz informações importantes sobre essa tensão muscular e também, mais uma vez, também atua como se fosse um mecanismo de defesa contra processos que podem lesionar, ser deletérios a essa musculatura. Por fim, nós temos os receptores cutâneos, que atuam para identificar pressão, temperatura e toque. Por exemplo, para um atleta de arco e flecha, é preciso que ele entenda o quanto ele está pressionando, tanto quanto ele está puxando aquela determinada a fita aqui embaixo, né? Ou o quanto ele está pressionando e direcionando também esse arco. E isso se dá pelo meio dos baroreceptores, ou seja, os receptores de pressão, receptores cutâneos que estão próximos da nossa pele. Falei que aqui os baroreceptores, na verdade, isso é uma outra coisa, ou seja, eles estão relacionados a essa pressão manual aqui, que está relacionada a esse arco. E a gente tem que tomar cuidado enquanto profissionais para não muitas técnicas de orientação que os profissionais de movimento utilizam durante a instrução de habilidades motoras
também apresentam sensações sinestésicas daquelas relacionadas ao movimento ativo. Então, nós, enquanto profissionais, temos que tomar cuidado para não tornar aquele movimento fora de contexto, de acordo com o que a gente imprime daquele determinado movimento. Sei que ficou confuso, vou explicar para vocês de novo. Imagina que você está ensinando uma pessoa um esporte de combate. E durante aquela luta, você acostuma a pessoa que vai existir sempre o mesmo contexto, tanto de força aplicada, quanto de qualidade de movimento e etc. Só que quando essa pessoa for para um contexto aberto, um contexto de prática, não é exatamente isso que vai acontecer. E aquela sensação sinestésica, tanto do agarre do kimono, quanto do giro na hora de tentar fazer a imobilização, pode ser que essa pessoa deixe isso arraigado na sua memória de longo prazo. E isso vai interferir no seu processo de prática. Por isso, a gente tem que sempre tentar nortear de forma a seguir aquela taxonomia que eu falei com vocês, bidimensional de Gentile, levando até o aprendizado da melhor maneira, mas entendendo que, para não ultrapassar essas técnicas de orientação a ponto de que aquilo não fique aplicável num contexto que é um contexto de prática normal, usual, vamos falar assim. E aí a gente chega nessa parte. A gente trabalhou até aqui o sistema executivo, ou seja, como que a gente organiza essa resposta. Mas como de fato essa resposta acontece para que a gente chegue até uma resposta àquele determinado estímulo? Quando a gente tem alguns determinados tipos de atividade, nós acredita-se na literatura que nós vamos organizar essa resposta a essa atividade dessa maneira, ou seja, com a chegada de um estímulo, a identificação, a seleção e a programação da resposta no sistema executivo, e então nós enviamos o que foi planejado para um local que a gente chama de comparador a priori. Essa resposta vai seguir até a parte efetiva, ou seja, que vai efetuar o movimento, até que a gente vai executar uma resposta. Nesse momento, essa resposta vai ser comparada com aquilo que a gente desejou fazer. Então, haverá uma emissão do que é o erro. Essa resposta ela foi correta? Se foi correto, é o que era esperado, menos o que foi feito. Logo, o erro é zero, a situação vai ser mantida. Não, essa resposta ela foi um pouco mais intensa do que era esperado. Então, logo vai ter algum grau de erro e ela vai ter que ser corrigida. Eu vou dar um exemplo para vocês, para isso ficar mais fácil. Vamos comparar com um ar-condicionado. Vamos supor que vocês chegam aí no quarto de vocês, onde vocês estão assistindo, e está muito quente, está muito calor. Logo, você identifica que está calor, você seleciona que o quê? Você quer resfriar aquela sala e você quer programar para ligar o ar-condicionado. Lá no seu sistema efetor, você vai seguir alguns passos até ligar, pegar o controle, vai levantar, vai ligar o ar-condicionado e você espera que a sala fique a 20 graus. Então, você programa que vai programar para que fique a 20 graus, porque você acredita que com aquilo a sala vai atingir um valor ideal. Então, chegou, enviou a resposta lá para o efetor, colocou o ar-condicionado na temperatura que você acreditava que ia chegar a 20 graus e vai comparar o que era esperado com aquilo que foi feito. E aqui vamos fazer duas situações. A primeira, você observa que a sala realmente esfriou e que está bacana a temperatura do ambiente. Logo, não teve erro, você atingiu os 20 graus Celsius que você queria. Não teve erro, é manter a atividade para que aquela sala mantenha com os 20 graus Celsius. Agora, vamos dizer que não, você esfriou demais a sala e agora ela tá com 18 graus Celsius. Logo, ela está mais fria do que você queria. Então, teve erro. Então, você vai ter que reajustar essa proposta. Então, o estado desejado é que ela volte para 20 graus Celsius. E aí você modifica a resposta. Enquanto você estiver naquela sala, esse sistema vai continuar acontecendo em cadeia para manter as atividades do jeito que você quer. O mesmo acontece no nosso corpo. Geralmente chega um estímulo, a gente identifica, seleciona e programa uma resposta, e aí nós ativamos as partes executivas. Primeiro, nós recuperamos um programa motor que vai estar lá na nossa memória de longo prazo, e nós vamos discutir mais à frente. Depois, nós enviamos esse programa motor para a parte de realização do movimento na medula espinhal manda isso para a nossa musculatura e culmina em um movimento. O que a gente planejou, que é a nível executivo, é enviado como feedback antecipado, estado desejado, lá para uma parte do nosso corpo que vai comparar.
Enquanto isso, lá já na parte executiva, de realização do movimento, nós temos tanto o feedback proprioceptivo, que obviamente é o que está relacionado aos músculos, porque envolve aquelas partes que eu falei com vocês, receptores cutâneos, OTG, fuso muscular, e nós temos o feedback esteroceptivo, que é aquele que está relacionado ao que foi feito. Então, eu vou visualizar se aquilo foi bem feito, eu vou visualizar, eu vou ter pode ser que aconteça a afirmação daquela ação ter sido bem executada, e isso vai ser comparado vai ser comparado junto com o estado desejado ou feedback antecipado aqui, e emitir se houve erro ou não na situação. E por que é importante que a gente entenda isso? Porque até aqui a gente já tinha estudado, isso aqui acontece a um nível executivo. Mas a gente também precisa entender essa parte que acontece de forma motora, ou seja, que é aquilo que é a realização da ação. Como que uma parte executiva se transforma nessa parte efetiva do movimento, né? Isso é muito importante que a gente entenda, porque isso vai delinear algumas das ações que nós fazemos no dia a dia. Notem que nós temos a participação de feedback nesse tipo de sistema, ou seja, eu consigo corrigir a ação nesse sistema, enquanto ela está ocorrendo. Então, imagina aí, qual o tipo de ação que você consegue corrigi-la durante o momento que ela está acontecendo. Os ajustes que nós temos no nosso corpo, durante uma determinada atividade física, eles não acontecem do nada. Eles acontecem porque o seu corpo tem formas de verificar, olha, esse movimento não está sendo feito da melhor maneira, e para a gente obter sucesso durante essa prova, é, esse período, a gente vai precisar reavaliar. Pensa nessa disciplina que a gente está fazendo. Você começou a fazer a disciplina, você está estudando de uma forma e você não está assimilando quais são as questões necessárias para o sucesso no final, que é a aprovação. Logo, você percebe que você precisa se empenhar mais na disciplina. Você compara o que você tem feito com aquilo que você espera, né? Que é a aprovação e, por consequência, o resultado das notas na disciplina. E aí você identifica, então, que há um erro na sua prática. Então, você vai, novamente, você identificou que é o erro, você vai selecionar uma nova resposta, vai programar o quê? Opa, vou programar que eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou, então, separar as minhas horas e vou, de fato, estudar emitindo uma maior carga de estudo, uma maior assimilação, e vou perceber o quanto eu tenho me dedicado e, principalmente, isso em nota e vou comparar. Opa, fui aprovado, então quer dizer que deu certo. Estou dando um exemplo mais a campo cognitivo para vocês, galera, mas é sempre tentar relacionar isso com os exercícios, tá? Então, vamos lá. Existem 4 componentes do sistema de controle de circuito fechado. Gravem isso. 4 componentes de circuito fechado. O executivo toma decisões sobre o estado desejado ou sobre as ações corretivas necessárias, que é o que a gente falou. Quando inicia o movimento, você toma uma decisão sobre o que você quer executar. A partir do que você executou, você vai ver se é necessário fazer correção ou se aquilo pode ser mantido para o sucesso da prática. Um efetor, veja bem, é muito fácil confundir isso aqui, tá, gente? Executivo com efetor, porque ó, executa as ações, mas notem que isso aqui acontece mais no campo cognitivo. Aqui já vai acontecer no campo de ação, de materialização daquela ação. Então, o efetor, ele executa as decisões que foram tomadas anteriormente pelo executivo. O componente de feedback, que fornece informação sobre o estado real do sistema. E nós temos também os outros tipos de feedback que demonstram sobre o estado desejado. E o comparador é o mecanismo de detecção de erro, que vai comparar o feedback daquilo que a gente deseja fazer, o que é o seu desejo com a ação, com o feedback esteroceptivo e proprioceptivo, que traz a informação do estado real e transmite a diferença do executivo como input. Ou seja, esses são os 4 componentes. E vejam bem, esses dois aqui vão estar dispostos no próximo tipo de circuito que nós vamos ver mais à frente. Já esses dois aqui são o diferencial. Eles são a capacidade que nós temos de analisar uma situação enquanto ela está ocorrendo e tomar providências para que ela se mantenha na direção daquilo que a gente quer. Mas por que que a gente chama de circuito fechado? Essa teoria, por que que o nome dela é circuito fechado? Porque exatamente é isso que acontece. É um sistema em cadeia, vamos falar assim. Essas partes, elas não vão se sobrepor. Elas vão ter que ocorrer para que exista a melhor performance do ser humano. Então, eu preciso que exista um estímulo para que em alguma parte eu programe essa resposta
eu organize essa resposta, eu a execute, veja se aquilo se o que eu fiz bate com aquilo que eu planejei, compare, e se eu detectar erro, eu levo essa resposta, se eu detectar também que eu levo essa resposta para a parte executiva, manter ou alterar a ação. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é bom, né? Um exemplo disso é a própria direção. Quando você está vamos supor que você deseja ultrapassar alguém no trânsito. Então, lá na parte executiva, você seleciona o que você quer fazer. Olha, eu quero ultrapassar porque há possibilidade de ultrapassagem nesse momento, a via está vazia, tem a possibilidade de transposição de faixa. Lá no sistema efetor, você vai programar todo o movimento que você vai precisar executar e vai enviar para a medula espinhal, para ela enviar o potencial de ação, para existir a contração muscular daquela parte, a organização daqueles músculos, enfim, tudo que vai ser necessário para realizar a ação. Nesse momento, você envia o que você quer fazer, que é aquela ultrapassagem, e começa a executar o movimento. E aí, o seu feedback proprioceptivo vai te trazer informações de, olha, como você apertou esse pedal, se você conseguiu passar a marcha para o local correto, se você deu a seta certinho no momento. Isso tudo é o feedback proprioceptivo que vai dar pelo tato. Já a parte do feedback exteroceptivo vai te mostrar, olha, você foi para a esquerda, avançou, já está num ponto que é o suficiente para retornar para a sua pista e ultrapassar. Lá no sistema de feedback, você vai enviar essas duas condições para a parte de comparação, que era o quê? Olha, a gente queria ultrapassar aquele carro. E lá no seu sistema de comparação, você vai entender que o quê? Que você ultrapassou. Logo, você executou o que você precisava realizar, não teve erro. Mas vamos supor que essa situação tivesse dado errado, se tivesse que voltar para sua pista, então logo essa situação teve erro. Vai ter que reprogramar para fazer ela em outro movimento. Então, basicamente, é um circuito fechado por isso, porque essas ações vão acontecer em cadeia enquanto a atividade estiver acontecendo. E aí a pergunta que eu trago para vocês é: isso explica habilidades contínuas e de longa duração? E as habilidades de perseguição? Também auxiliam? E se a gente pensar em habilidades discretas de curta duração? Como, por exemplo, um atacado. Bom, existe uma limitação do tempo de movimento. O que quer dizer isso? Aqueles movimentos que são realizados de forma mais lenta, esses estão compreendidos pelo sistema de circuito fechado. Por quê? Porque é permitido fazer correções durante a ação. Então, se a gente pensar numa maratona, se um corredor der um sprint muito forte no início, ele provavelmente não vai conseguir terminar a prova naquele tempo que era o mais adequado para ele. E quem vai fazer a correção do ritmo de corrida desse maratonista é o sistema de circuito fechado. O tempo inteiro você vai estar reavaliando a situação e emitindo as respostas que são necessárias. Agora, quando a gente fala de movimentos rápidos, como uma corrida de 100 metros, por exemplo, a correção somente pode ocorrer após a execução completa do movimento. Vou até ser mais incisiva que isso. Quando a gente pensa no movimento da tacada no beisebol, é de uma vez só, não permite que você corrija o movimento durante a execução. Se você for corrigir, é só quando esse movimento for acontecer depois. Então, a principal limitação desse tipo de circuito é o tempo da atividade. Quanto que essa atividade demora para acontecer, e nesse caso, ela permite a atuação do sistema de feedback e de controle daquele movimento para corrigir? Beleza, então esse tipo de atividade vai ser controlado pelo sistema de circuito fechado. Já as atividades rápidas, elas então terão que ser controladas por outro tipo de sistema, porque não vai dar tempo de corrigir aquela determinada atividade enquanto ela acontece. E isso também é um dos princípios que está relacionado a essa questão do período psicológico refratário. Ou seja, são dois movimentos rápidos acontecendo ao mesmo tempo. Não dá, não dá tempo de responder à finta, porque ela já é uma sobreposição do primeiro movimento. Então, você precisa executar esse movimento primeiro, completo, para depois voltar no outro. A finta é um conjunto de dois movimentos que são discretos, ou seja, tem início e fim bem definido. Só que isso é na cabeça de quem projetou. O marcador provavelmente vai tomar decisão quanto a um movimento só. E aí não há possibilidade de retorno, não há possibilidade de responder à finta da forma mais adequada, e isso prejudica a performance. E como que nós explicamos essas limitações? A primeira questão nós já falamos, porque não tem tempo para o feedback atuar e corrigir
essa determinada atividade. É uma atividade que tem um início e fim muito bem definido. Ela vai ter a participação dessa parte do sistema, mas ela não possibilita que tanto o feedback proprioceptivo quanto o esteroceptivo sejam comparados com o estado desejado pelo comparador. Então, por isso que o tempo é um problema, não tem condições nesse tipo de atividade de que passe por todo o modelo conceitual, que passe por todo o sistema de circuito fechado, que é o que faz, né, que quer dizer o quê? Que são as partes responsáveis pelo controle desse tipo de sistema no modelo conceitual. Então, as tarefas discretas de breve duração, nesse caso, a maioria dos movimentos, da produção desses movimentos, são rápidos e depende, de alguma forma, da programação ou do planejamento antecipado daquele movimento. Por isso que quando faz a finta, a pessoa que realizou consegue ter sucesso, porque ela programou e antecipou que ela teria uma modificação naquele movimento. Mas a pessoa que está marcando já não tinha esse planejamento antecipado, por isso que muitas vezes ela não consegue retornar. Os cientistas assumem que os executantes que iniciam ações rápidas, que executam essas ações rápidas de uma maneira de tudo ou nada. Ou seja, ou faz a ação e acerta, ou faz a ação e erra. Por exemplo, um último marcador no futsal, se ele tomar a decisão para a pessoa que é o pivô, não tem como. O pivô deu a finta, ou você vai para parar a jogada, ou você vai tirar aquela bola, ou então a pessoa vai passar, porque ela, na hora que você vai organizar as informações e executar, é de uma vez só, não dá tempo de correção. Alguns tipos de correções de movimento, dos quais nós não temos consciência, ocorrem quando executamos as habilidades. E a isso nós damos o nome de modulação reflexiva, porque nós não temos consciência do que está acontecendo naquele determinado movimento. E por isso nós chamamos de reflexo. São processos de níveis relativamente baixos, localizados na medula espinhal e no tronco cerebral, e mediam essas modificações com pouco ou nenhum controle consciente. Por exemplo, quando alguém põe duas. Vamos supor que você está naquela brincadeira de, sei lá, de lutinha com alguém. Não recomendo, tá, galera? Estou recomendando, dando só exemplo, porque é muito comum na infância isso acontecer. Nunca gostei de brincadeira de pulmão, então é só um exemplo, tá? Vamos supor que isso aconteça. Quando alguém faz que vai dar, sei lá, um tapa em você, você afasta. Por quê? Porque você pensou que deveria. Não, é um reflexo, que é uma ação estereotipada, você já em algum momento já teve contato com uma ação parecida, você sabe que dói, que é desagradável. Então, naquele momento, você rapidamente se afasta. Por quê? É um movimento onde você nem tem consciência da organização dele, mas você já realiza porque você já viu em algum momento da sua vida. Ou seja, é uma ação estereotipada, você sabe que aquilo vai gerar dor e você não vai gostar desse determinado tipo de situação. E isso também nos auxilia que a gente consiga entender como que em alguns determinados tipos de exercício, a resposta ela é mais rápida, ela é disparada de uma forma mais rápida. Nesse experimento aqui, nós podemos ver respostas eletromiográficas, como eu falei com vocês, a eletromiografia é uma forma de ver sobre o tempo de reação e ativação muscular, e a gente vê a resposta eletromiográfica ao alongamento do músculo bíceps na mudança de direção do braço quando uma carga é aplicada inesperadamente. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, você dá um estímulo para alguém segurar uma pilha de livros. E fala, olha, mantém sempre nessa mesma altura. Com um segundo que essa pessoa está segurando essa pilha de livros, ou um pouquinho mais, você vai lá e coloca mais 2 livros. Obviamente, né, o programa ele foi desenvolvido para executar a ação com aquela quantidade de peso. Naquele momento que a carga é adicionada, tem uma queda, uma queda no caso daquela no caso da posição do braço. Por quê? Porque o programa tinha sido para aquela carga anterior. Mas com a carga adicionada, ele tende a diminuir. E aí, o que que acontece? Há um movimento reflexo. Para quê? Para que volte à posição que antes tinha sido instaurada. Só que nota que esses movimentos reflexos vão ter diferentes tempos de latência, ou seja, diferentes tempos para que eles ocorram. E uma das coisas que vai modular isso aqui pode ser com relação à capacidade de percepção, também à capacidade de execução daquela atividade. Características de diferentes classes de respostas musculares à perturbação durante o movimento. Igual eu falei, a resposta ela pode ser um pouquinho mais demorada, dependendo do estímulo, ou um pouquinho mais rápida.
E esses níveis de resposta vão ter uma flexibilidade e uma adaptabilidade que pode ser de quase nenhuma até muito alta. E notem o quanto isso também está relacionado ao tempo que se demora para poder emitir uma resposta àquele determinado estímulo. A gente nota também que existe um papel das instruções. Nesse caso aqui, a pessoa está com a mão lá nos livros, cai de uma vez, ela já retorna. Precisou de alguma instrução? Precisou adaptar alguma coisa? Só retornar para a posição que era. E não tinha muitas escolhas a serem feitas. Era só retornar o braço para a parte que vocês tinham indicado. Logo, essa resposta consegue ser mais rápida, porque não tem número, não tem efeito do número de escolhas, a escolha é só uma. O papel da instrução não precisa, porque não tem número de escolhas. E é só retornar para o local que estava, por isso a resposta é mais rápida. Então, a gente já identifica que, a depender do que precisa ser feito, a depender do número de escolhas, essa resposta ela pode ser, do tempo, no caso do tempo de reação, ela pode ser maior e ser muito dependente, em alguns casos, de instrução, para que você retorne aquilo que é o desejado. Então, isso entra naquela teoria que a gente falou do esquema do circuito do sistema fechado, porque algumas respostas elas não vão nem chegar a vir ao comparador. Elas já vão vir direto da parte da musculatura, pelo feedback proprioceptivo, e já vão refletir no programa motor. Nesse caso que a gente conversou sobre a alteração da altura do braço, é um reflexo M1. Por quê? Porque você já vai no medula espinhal, já volta o potencial de ação dizendo, olha, preciso de agrupar mais unidades motoras, ou ativar mais unidades motoras, ou agrupar mais outra musculatura, enfim. Nesse caso aqui, agrupar mais unidades motoras, ativar mais unidades motoras para que esse movimento ele seja executado da forma como agora é necessário para essa carga adicionada. Então, eu vou passar aqui de forma direta, mas em casa. Tentem completar o sistema de circuito fechado e observem que, nesse caso aqui do soco, a reação ao movimento ela é feita a nível M1, tá? Então, assim, 40 milissegundos. Seria aquele tempinho que a gente falou de M1, de já voltar aqui na parte da musculatura e já iniciar daqui mesmo a atividade. Eu vou passar uns outros exemplos e vocês vão tentando conectar, tá? Já a batida do raquetebol, o tempo de movimento é de 100 milissegundos, então já entra naquele tempo de reação M2. O golpe no tênis, 200 milissegundos. E o saque, que é um pouquinho mais demorado, tempo de movimento 300 milissegundos. Vejam que a complexidade é maior, tem uma questão, tem um número maior de escolhas, como eu vou bater nessa bolinha, onde eu vou jogar, onde está o meu adversário, ou seja, tudo isso influencia. Então, mais uma vez, tentem completar aí na casa de vocês para fixar como funciona esse sistema de controle de circuito fechado. Agora que a gente já falou sobre a parte do circuito, de como nossos movimentos, que são um pouquinho mais longos, são modulados e organizados, eu falei para vocês lá no início da aula que a visão é o carro-chefe daquelas que são as nossas informações sensoriais. E ela possui um papel muito importante no nosso controle do movimento. Para isso, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de visão: a visão focal e a visão ambiental. A visão focal é o sistema visual que permite às pessoas principalmente identificar objetos. Já a visão ambiental permite às pessoas controlar os movimentos dos objetos. Então, as principais questões entre uma e outra é que a focal ela é consciente, ela depende da experiência pessoal da pessoa, ou seja, é bom que ela reconheça aquele determinado objeto, permite identificar qual objeto em questão, e ela está relacionada ao centro do campo visual dos nossos olhos, na nossa retina. E ela é degradada por pouca luminosidade. Já vou explicar isso para vocês. Já a ambiental, ela é inconsciente e ela nos permite ver a posição. Enquanto uma identifica o quê, a outra fala onde. Onde está esse objeto? Onde está o movimento dos nossos segmentos? Onde estão os nossos segmentos? E ela é central e periférica, e não é severamente degradada pelo ambiente, pela pouca luminosidade. Vou dar um exemplo. Aqui a sala está ligada, a luz está ligada. Vocês conseguem identificar, por meio dessa tela aqui, que o meu rosto ele está aqui. Se eu apagar a luz e movimentar, provavelmente vocês vão conseguir observar que tem uma pessoa, porque vocês já sabem que é uma pessoa, aquele formato, provavelmente. Vocês vão deduzir que tem uma pessoa balançando a cabeça. Mas vocês não vão conseguir identificar quem é essa pessoa, porque vocês não vão ter a minha fisionomia descrita, porque a luz vai estar apagada. Então, basicamente, é isso.
é essa questão de ser severamente degradada pelo ambiente, pela pouca luminosidade. A ambiental não é severamente degradada, enquanto a focal é severamente degradada. O termo propriocepção visual, sugerido por Lee em 1980, descreve o tipo de informação sensorial que surge quando a visão, considerada estritamente uma forma de informação sobre a propriocepção, o movimento de seus corpos no espaço. Ou seja, ele vem para descrever essa informação sensorial que é ofertada pela visão, tá? Então, é uma forma de utilização desse termo também. Se aparecer para vocês, saibam que a parte visual ela está para o feedback de propriocepção, mas acredite-se isso porque é uma forma de identificar a informação a partir do campo visual. Aqui nós temos mais uma tabelinha para comparação entre esses dois sistemas, conta a localização do campo visual, a consciência, o efeito da degradação, e guardem isso. Essa visão, que é a visão focal, responde o que é, que objeto que é esse. Isso aqui é uma garrafinha, tá? Então, aqui, ó, na frente da câmera aqui, ó, vocês vão identificar que é uma garrafinha. Mas aqui, ó, que ela está um pouquinho embaçada, vocês vão conseguir identificar a movimentação da garrafinha. Mesmo que vocês estejam olhando para mim agora aí na tela, vocês vão conseguir identificar que tem um objeto balançando aqui do lado. Por quê? Porque a visão ambiental te permite isso. Quando vocês estão olhando para a tela aí, vocês conseguem perceber que eu estou... Olha aqui, para onde é que vai estar o pontinho aqui? Vocês vão perceber que tem alguém movimentando a mão na parte de baixo do visor. E isso que a gente traz é a visão ambiental. Agora, o fato de identificar o ponto luminoso é a visão focal. E esses tipos de visão estão incluídas no nosso sistema de controle, por quê? A visão focal, ela está relacionada a feedback estereoceptivo. O que eu produzi com aquele movimento? Ou seja, fez o saque, beleza, você vai ver onde teve sucesso ou onde não teve sucesso, para onde que aquela bola foi. Já a visão ambiental, ela está relacionada a esse momento aqui do que está acontecendo naquele ambiente. Ela te permite observar o que está acontecendo no ambiente de prática. Beleza, eu saquei, eu percebi que tem um movimento. Vamos dar um exemplo até diferente, no handball. Eu passei, para poder receber a bola, mas a visão ambiental vai te permitir observar se tem alguém te acompanhando, porque como o seu foco é o implemento, é a bola, você vai precisar da visão ambiental para te possibilitar visualizar se tem alguém te acompanhando, para ver se você vai conseguir chegar à sua meta, que é se livrar da marcação, por exemplo. Então, por isso que a gente fala que que a parte visual, ela é a principal quando a gente fala do sistema estereoceptivo. Quanto às informações sensoriais, volto a repetir, gravem isso, seguida da parte da audição. Nós temos dois termos também que são utilizados, dominância visual e captura visual. E, mais frequentemente, os indivíduos utilizam mais a visão, pois ela representa o sensorial mais dominante. Isso para vocês. A dominância visual, e tem o poder, inevitavelmente, de capturar a atenção deles. Então, como você presta muita atenção sobre um determinado tipo de sentido, ele vai apresentar uma dominância com relação aos outros, e você pode manter tamanha atenção sobre o processo de captura visual, ou seja, sobre o processo de observar algo, que essa dominância ela vai se sobrepor aos outros sistemas. Para aquelas tarefas que exigem do campo de visão, isso é ótimo, porque você vai prestar naquilo que é atenção naquilo que é importante para a tarefa. Agora, em tarefas que você não pode só ficar, você não pode só ser focado na parte da visão, isso pode causar uma dependência excessiva. Quando a gente está falando de uma pessoa que está aprendendo, por exemplo, a receber a bola no futsal lá. Eu dou muito exemplo de futsal, gente, porque eu tenho mais proximidade com a prática. Então, vamos supor que essa pessoa vai ter uma dependência excessiva no início de olhar para a bola para poder dominar. E quando você olha para a bola, você perde a atenção do resto todo. Ou seja, de quem está movimentando, de alguém que está te pedindo a bola, do espaço que tem para poder avançar. E isso gera uma dependência excessiva de quê? De olhar para poder fazer. Se vocês pensarem num jogador que ele é expert, ele não precisa muitas vezes, quando a gente até está assistindo o jogo, fala assim, nossa, olha ali, eles são muito entrosados, eles não precisam nem olhar para tocar um para o outro. Por quê? Porque eles já têm essa condição de entendimento um do outro, já tem tamanha organização do movimento. Eles têm esse entendimento e aguçam também os outros sentidos, a ponto de prestar atenção, ter essa condição de captura visual, mas conseguir identificar aquilo que é o necessário para a execução da prática. Então, só para a gente fechar essa aula de hoje, eu vou falar de novo, eu sei que fica repetitivo, mas é para vocês gravarem. No nosso sistema de circuito fechado, nós temos
o componente executivo, que toma as decisões sobre o estado desejado, ou faz aquelas correções, ou toma também decisões sobre as correções necessárias. O sistema efetor, que é aquele que executa as ações, as decisões tomadas pelo sistema executivo. Toma cuidado para não confundir executa com executivo. Feedback, que fornece as informações sobre o estado real do sistema e também é aquele que a gente desejava executar. E o comparador, detector de erros. Compara o feedback desejado com o estado real. Se a gente for pensar nesse modelo aqui que foi adaptado de Schmidt, basicamente é isso. Chega o estímulo. Lá no executivo, que é aquele sistema controlador, a determinação das ações necessárias a serem tomadas para manter o estado desejado, ou seja, para fazer aquilo que a gente quer a partir daquele estímulo para responder ele. E aí a gente manda o que a gente deseja lá para o comparador. E isso segue para o sistema efetor, que executa a ação do sistema controlador, que é o sistema executivo. Então, emite a resposta e um feedback é emitido sobre o que eu queria executar, ou seja, o que eu executei e aquilo que rendeu a resposta. E aí, esse é o meu estado real e eu comparo um com o outro. Se eu atingir o objetivo, não tem erro, a ação se mantém. Se eu não adquirir, se há detecção de erro, essa ação se inicia até que eu consiga obter a resposta que eu quero. Então, vamos imaginar com relação à caminhada. Eu quero movimentar de um local ao outro. O meu estímulo é o quê? Eu quero chegar na faculdade, por exemplo. Então, eu vou executar, vou pensar, vou executar aquela parte lá, vou identificar esse estímulo, vou selecionar a resposta e vou me programar para quê? Para poder me movimentar, caminhar até a faculdade. Então, eu vou mobilizar os músculos e articulações necessários para essa caminhada e a resposta vai ser o quê? Vai ser eu começando a me movimentar. O estado desejado é que eu chegue à faculdade e, como resposta, tem que eu conseguir chegar, eu mobilizei as articulações certas, eu programei bem a minha ação. Então, não há erro, eu, com aquela determinada velocidade que eu estou imprimindo, eu vou chegar na faculdade, então eu posso manter esse sistema funcionando. Não, eu estou até movimentando, vai ser muito devagar. Há erro. Então, eu vou planejar outra forma de chegar à faculdade, que é o quê? Ou é movimentando mais rápido, ou até vou mudar a ação. Vou fazer o quê? Vou ligar para um carro de aplicativo e vou tentar chegar mais rápido nesse local que eu planejei anteriormente, porque só pela caminhada talvez eu não vou conseguir. Quem nos permite fazer toda essa avaliação é o sistema de controle de circuito fechado, que possui sistemas de feedback e o sistema comparador ou detector de erros. Um exemplo de atividade de exercício físico que tem esse sistema como base é a prancha. Você dá o estímulo para o sujeito, olha, eu quero que você faça a prancha ventral. Então, inicialmente, ele vai identificar o estímulo, que é o que eu tenho que fazer, a prancha ventral, vai selecionar a resposta, que é o movimento em si, e vai programar, ou seja, vai recuperar lá na memória dele o programa motor de prancha, que você já fez ela anteriormente. Nesse momento, o programa motor ele é selecionado e aí é enviado para a medula o que vai ser executado para o seu corpo. E a medula envia esse sinal para o quê? Para poder organizar e mobilizar os musculaturas necessários. Durante a prancha, vocês observam que vai ter lá na parte do estado que era desejado com o real, quando começou o movimento estava certinho. Só que à medida que a musculatura foi fadigando, vocês vão observar o quê? Que vai ter descida, provavelmente aqui do quadril, outros ajustes. Quem vai fazer o reajuste disso, que é o quê? Tentar voltar com a musculatura para a posição correta, é o sistema de detecção de erros, a comparação, então o início de um novo estímulo. Bom, na próxima aula a gente vai falar da produção de movimentos e programas motores. Eu já adianto que a gente vai falar do outro tipo de sistema. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, de alguma maneira, e eu encontro vocês na próxima aula. E, como eu sempre digo, né, isso não substitui o estudo da literatura base, tá? Então, eu espero que vocês tenham condições aí de acessar, ler. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais corrida, com alguns erros constantes, mas é porque realmente hoje está um pouquinho mais difícil de gravar isso, mas eu não quero deixar vocês sem o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar aí, eu estou à disposição para respondê-los. Um abraço e até a próxima.